Olá pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo um pouquinho também diferente do escopo que a gente costuma apresentar. Na semana passada nós falamos sobre o que você não sabe sobre o Daniel Mastral, né? Para tornar a gente um pouco mais intimista, um pouco mais próximo, né? Para que você me conheça melhor, porque tem muita gente nova nos seguindo. Então, nesse vídeo também vai fugir um pouquinho do escopo, mas esse daqui vai lhe trazer algum conteúdo para você refletir, para você crescer na fé e para te dar um rumo, tá bom? E também eu quero contar uma coisa para vocês, que é algo bastante pessoal, somente minha família sabe, e as pessoas mais próximas sabem, e o meu terapeuta, evidentemente, também sabe. Então eu quero dividir com vocês para mostrar que o cristão é humano, nós passamos aflições. Se eu passar para você uma postura triunfalista, eu estou mentindo, né? Porque a Bíblia diz que nós passaremos aflições, Cristo foi crucificado, Paulo sofreu perseguições, Pedro, os apóstolos do Velho Testamento, sempre isso aconteceu e sempre vai acontecer. Cada vez que você anuncia o amor, você é perseguido por esse mundo, que eu já falei tantas vezes, aculturado pela mentira. Então presta atenção nesse vídeo, ele vai trazer uma reflexão a seu respeito, né? Então vamos lá. Quando a corda se rompe, imagina a situação, né? Primeiro, eu vou definir aqui o que é filho. E isso, filho, assim, carnal. Filho meu, filho seu, que é uma preocupação sua, né? Que é uma preocupação nossa, como os pais também. Por isso que é importante que as igrejas organizem congressos, né, conferências sobre saúde mental, né? É muito importante isso, é muito pouco falado, né? É um tema polêmico que ninguém fala, acho que é diabo, acho que é preguiça, acho que é depressão. Eu vou colocar aqui o diário do Micael. Ele escreveu, retratou muito bem o que é depressão, tem olhar de pai, olhar de mãe, olhar clínicos, estratégias para vencer, depoimentos de quem perdeu, né, e como lidam com isso, e depoimentos de quem venceu e luta com isso, está tendo vitória com isso. Então vai edificar muito a sua vida. Eu coloquei esse banner aqui da história de Mitri, que a semana passada, eu estou gravando esse vídeo em maio, eu acho que hoje é dia 15 de maio. A minha cabeça não está muito boa, eu não estou guardando muito datas, parece que o tempo deixou de existir para mim, né? Depois da perda do meu filho, parece que você deixa de viver, né? Parece que você apenas existe. Então eu parei de contar o tempo. E aí eu sei que simplesmente quando eu terminar a minha missão, Deus me leva, eu vou ter um encontro maravilhoso com Jesus e vou poder abraçar meu filho novamente. Né? Então, eu acho que hoje é dia 15 de maio, então na semana passada, no dia 11, nós fizemos o lançamento da História de Mitri, publicado pela Planeta, com muita excelência, com muita qualidade, com muito zelo, passou pelos revisores que respeitaram a licença poética, não mexeram no texto, o texto é original, né? Acataram o meu pleito de sugestão de capa, né? A capista teve uma sinergia, uma simbiose com a gente fantástica, de primeira acertou, né? O papel pólen, orelha, distribuição farta, você acha no Brasil inteiro, né? Você pode comprar por e-book na Amazon, amazon.com. Tá em primeiro lugar, ficou uma semana mais ou menos, em primeiro lugar, um livro mais vendido na Amazon. Você tem ideia de quantos títulos tem na Amazon? É muito título, fiquei na frente do Stephen King. Aí você vai pensar, poxa Daniel, você tá rico, você ganha muito dinheiro? Não. No Brasil, você não ganha dinheiro com livros. Eu vi uma entrevista com o Valcir Carrasco, eu acho que é esse o nome dele. Ele é escritor de novelas. Você sabia que ele escreve, além de roteiro de novelas, ele escreve também livros? Ele tem mais de 70 livros publicados. Eu não sabia, e aposto que você também não sabia. 70 livros publicados. E na entrevista perguntam para ele, dá para viver de livro? Ele disse, não, no Brasil não se vive de livro. Né? Eu vivo dando palestras, eu vivo das novelas que eu produzo, né? Do meu outro trabalho, escrever livro. É um hobby para ele. Escrever livro para mim é algo mais do que isso, é algo sério para edificar pessoas, para trazer entretenimento, para trazer conhecimento, para expandir seus horizontes de conhecimento, para trazer desafios, para trazer profundas reflexões. Eu não quero que você apenas leia uma história, eu quero que você mergulhe na história. Por isso que a história é rica em detalhes. Inclusive uma professora me comparou, uma professora doutora, PhD, o escambau, quer dizer, não é qualquer um não. Ela me comparou ao escritor
escritor Érico Veríssimo, que também era rico em detalhes, né? Eu não me sinto, né, eu me sinto muito honrado pela comparação, mas eu não me sinto merecedor dela. Eu acho que toda a honra, toda a glória vem de Deus, a inspiração vem de Deus, a força vem de Deus e das suas preces também. Né? Então, qual seria, vamos entender melhor, quando rompe a corda. Depois eu vou contar uma situação para vocês. Qual a definição de filho? Filho que você tem como responsabilidade de cuidar. Por isso, igrejas façam um congresso de saúde mental, mas não vai o pastor falar. Né? Não adianta fazer oração para a pessoa sarar da depressão, sarar da bipolaridade, sarar da borderline, da esquizofrenia. Deus pode operar? Pode, mas nem sempre Deus cura. Deus não curou Eliseu, eu já falei em outros vídeos, eu não vou ser redundante aqui, tá bom? Eu vou direto ao ponto, vou ser bem objetivo. Mas o fato é que eu estou estimulando as igrejas a fazerem congressos de saúde mental, chamando médicos, chamando profissionais para falar a respeito do assunto. Chamando uma enfermeira que trabalha na ponta da linha, que cuida do paciente, que está ali colado nele 24 horas. Pergunta para uma enfermeira como é que é lidar com um paciente com problemas psiquiátricos, né? Pergunta para alguém que trabalha numa clínica psiquiátrica, chama para dar uma palestra na sua igreja, né? Chama para dar um médico, um psiquiatra formado, pede para ele dar uma palestra na sua igreja, uma terapeuta ou um terapeuta realmente formado, tá bom? Que lida com esse tipo de adolescente, porque olha, tá epidêmico em nosso meio, né? A gente vai falar sobre isso hoje também, tá bom? Definição de filho. Eu achei uma das melhores definições de filho que eu já li. E olha que eu leio bastante. Deixa eu só fazer uma rápida adendo, né? Nos últimos 2 vídeos, um vídeo eu olhei para um lado, né, para cá, e outro vídeo eu olhei para lá. E aí o Instagram fez uma atualização, eu tenho que olhar para frente. Olhando para frente, ele me enquadra melhor. Então me perdoe a falha, porque eu estou aprendendo, eu não sei usar muito bem a ferramenta, tá? Mas alcança as vidas, se atenha à mensagem, tá bom? Não se atenha aos detalhes, a cara do Daniel, que às vezes está acabado, a noite sem dormir, remédio, não se atenha a isso. Definição de filho. Filhos são do mundo. Devemos criar os filhos para o mundo, torná-los autônomos, poderem voar. Não é assim que a natureza faz? Quando aprende a voar, pronto, agora é com você, né? Autônomos, libertos, até de nossas ordens, ou seja, liberto até das suas ordens. Porque quando ele sai, quando o filho ele formou-se numa faculdade, ele paga as suas contas, ele casou, ele não precisa acatar a ordem do pai, veja bem, mas ele pode acatar um conselho, mas não uma ordem determinando, você tem que fazer isso. Não, isso não, você não pode mais. Ele não mora mais embaixo do seu teto, ele tem independência, então você pode aconselhar. Se ele pode acatar ou não, é escolha dele e consequência dele também, né? Então, até mesmo das nossas ordens. A partir de certa idade, só valem conselhos, né? Só valem conselhos, é verdade. Especialistas ensinam-nos que acreditar que só essa postura torna adulto aquele bebê que um dia levamos na barriga. Ou seja, especialistas acreditam que somente tomando esse tipo de postura, né, aquele bebê vai se transformar num homem ou numa mulher forte emocionalmente, com uma proteção emocional forte, sabendo lidar com esse mundo cruel, com tantas coisas más que tem nesse mundo, né? E a maioria de nós, pais, acredita que está fazendo isso, acredita e tenta fazer isso. Que nós, né? Isso inclui eu também, o que não nos impede de sofrer quando eles fazem escolhas diferentes daquelas que gostaríamos. É claro, você não gosta de ver seu filho sofrer, você sofre junto, você chora junto. É o que a Bíblia fala, né? Chorar com os que choram e celebrar com os que celebram. Quando eles próprios sofrem pelas escolhas que recomendamos. Às vezes a gente erra, a gente dá um conselho errado. Pode acontecer? Pode. Não se culpe por isso. Faz parte da vida. Errar ainda é humano, tá bom? Então, o filho é um ser que nos emprestam para um curso intensivo, como amar alguém além de nós mesmos. Maravilhoso, né? De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter
coragem. Então você se cobra mais, eu preciso ser exemplo. Não adianta eu falar se eu não colocar em prática aquilo que eu falo, não é verdade? Então papai e mamãe, coloque em prática, porque a sua ação vale mais do que palavras. O seu filho, ele sabe que se a sua oratória é diferente da sua conduta, ele percebe e ele não vai te seguir como modelo, tá? É importante. Às vezes uma pessoa saudável, normal, não alguém doente. Alguém doente, ele tem um balanço neuroquímico, precisa de estabilização, muitas vezes com suporte medicamentoso, terapia, inclusive oração. Claro que precisa de oração, né? Nós somos cristãos e acreditamos nela, né? E damos os melhores exemplos e aprendemos a ter coragem. Nós ficamos mais corajosos, nós ousamos mais. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque educar um filho é um ato de coragem. Porque é se expor a todo tipo de dor. Todo tipo de dor. Quando ele sofre, você sofre. Quando ele sofre bullying na escola, você sofre também. Mas quando ele se alegra, você também se alegra, né? Quando ele apanha na escola, parece que foi com você. Você tem vontade de ir lá esmurrar o menino, só que você não pode, né? Você se controla, evidentemente, né? Porque expor a todo tipo de dor, principalmente a incerteza de estar agindo corretamente, ou corretamente ou não, isso pendula, é fato. Todo pai e mãe sabe, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou prendendo demais? Ou será que eu estou soltando demais? Qual é a medida? Né? Eu vou te dizer. Né? Deus vai dar discernimento para você, mas às vezes nós podemos falhar, tá? E os filhos podem fazer escolhas erradas daqueles conselhos que você teve, mesmo que com o discernimento de Deus, com a direção do Espírito Santo, você aconselhou e ele pode escolher um caminho diferente. A escolha é dele, a missão nossa é educar, a missão dele é seguir aquilo que ele aprendeu, né? Mas essa é a nossa missão, educar e amar os nossos filhos, amar de verdade, sabe? Expresse amor, sabe? Beija, abraça, brinca, faça isso enquanto você pode. A vida é tão curta. Certamente, principalmente a incerteza está agindo corretamente do medo de perder algo de tão amado que é, de tão amado. Então a gente convive com isso, com medo que o filho seja sequestrado, que o filho receba uma bala perdida, que seja vítima de um latrocínio, de um acidente de carro, porque ele pode não estar dirigindo, mas o amigo dele pode estar dirigindo, pode estar embriagado, né? E pode causar um acidente e leva à morte dele. Quantos casos não existem assim? E também casos de depressão que levam ao suicídio. E isso é um medo que paira sobre todo pai, sobre toda mãe, né? Embora todo o cuidado e proteção que você dê, e é difícil a gente acertar essa medida certa, né? Ele tem o livre-arbítrio dele, né? Mas a gente teme, claro, um dos maiores medos, né, que eu tinha na minha vida me atingiu, meu filho partiu. Esse texto é atribuído a José Saramago, né? Há pessoas que dizem que não foi ele, mas é atribuído a José Saramago, né? Mas o que importa é que o texto ele nos faz refletir, né? Imagine agora um poço. Vamos falar agora sobre a corda. Quando a corda se rompe, imagine um poço. Você, de repente, está caminhando e caiu num poço fundo, escuro, úmido, solitário, né? Meio até sombrio, né? Um poço escuro, úmido, né? E você não consegue subir, você não consegue escalar, né? Aí alguém pega e lhe lança uma corda para te içar, para te colocar para cima, para te trazer à vida novamente, para te levar à superfície, né? Aí, de repente, você está quase chegando e a corda quebra e você volta para o poço. E você chora porque você está sozinho. E você chora de desespero porque você sabe que você vai morrer ali de fome, de frio, de sede. Você chora porque aquele local é úmido e é desconfortável para você, porque você está longe dos seus amados, está longe da sua família. Ficar no fundo do poço é muito difícil, mas lá nos aproxima muito de Deus, né? Nós conhecemos a Deus nesse momento e você conhece as pessoas ao seu redor também nesse momento, quando você está no fundo do poço. E aí o que acontece? O medo toma conta de você, né? Cair no abismo, voltar àquele lugar tenebroso, eu caí no abismo. A gente vai falar disso na história de Dmitri, falando no aspecto dos anjos caídos. O medo que eles têm de irem para o abismo. São 3 sentenças, tá bom? A gente vai falar no livro A História de Dmitri. Então, aparentemente, você não tem mais saída. E a única chance que você teve, aparentemente, se perdeu. E agora? O que eu faço, Daniel? Eu tive uma oportunidade, perdi, caí no poço de novo, estou no fundo da lama, não aproveitei aquela oportunidade que Deus me deu. E agora? O que eu faço? A corda se rompeu. Não tem nada mais que me segure.
né? Não tem nada mais que me segure nesse mundo. Só que aí surge de repente uma mão para te ajudar. Alguém solidário, bondoso, piedoso, Deus, Jesus, uma pessoa usada por Deus, né, vai lá e te estende uma mão para te ajudar, como os nossos heróis, os bombeiros, que fizeram um trabalho extraordinário em Brumadinho, que fizeram um trabalho extraordinário no mundo inteiro. No mundo inteiro, os bombeiros são verdadeiros heróis. Eu acho que bombeiro, polícia, policial, professor, merecia ser extremamente honrado e ter um salário muito digno, porque são pessoas tão nobres. Eu acho tão bonito quando alguém fala, eu quero ser professor, eu quero ser policial, né? Eu quero ser médico, eu quero ajudar pessoas. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Nós temos que honrar e prestigiar essas pessoas, viu? Então, quando você encontrar com um bombeiro, com um policial, com um médico, com um enfermeiro, com um professor, né? Não julga, abraça e parabeniza, né? Abraça e parabeniza, são nossos heróis, são nossos anjos do asfalto. Mas aí surge uma mão para te ajudar e te puxa para cima. Esse é o milagre, quando você consegue se reerguer do poço. Esse é o milagre, quando você sai do abismo, quando você de repente não está mais no escuro e você começa a sentir novamente o cheiro da grama, você sente novamente a brisa sobre os seus cabelos, você voltou, você dá de novo a vida, né? Às vezes parece que é um poço interior, um vazio interior e de repente Deus te resgata, te renova, te restaura e você começa a perceber as coisas belas e maravilhosas que o mundo tem ao nosso redor. Alguém te ajudou. E agora, o que você faz? Você ajuda os outros. Você transforma isso numa cadeia do bem, né? Eu acho o seguinte, eu não sei se ainda existe, mas antes tinha o trote na faculdade. Então teve um grupo de alunos que recebeu o trote, fato real, tá? Numa cidade interior de São Paulo, recebeu o trote, mas quando receberam os calouros, não deram trote neles, receberam eles com flores, né? Cada calouro recebeu uma flor e um abraço e um beijo. E bem-vindo a essa instituição. Sabe o que aconteceu? Nunca mais teve trote naquela escola. Eles replicaram aquela ação, né? A gente tem essa tendência, né? De, fizeram mal para mim, eu vou fazer o mal também, eu vou descontar em alguém. Quebra essa cadeia do mal. Nunca ninguém me ajudou. Ajude, faça o bem. Nunca ninguém me ajudou de verdade, para valer mesmo, foram poucos, né? Hoje a gente tem um exército ao nosso redor e a gente tem alguns mantenedores que têm nos ajudado nessa trincheira e ajudado nessa travessia muito dolorosa também. Mas, às vezes vem de quem menos você espera, né? Quem te salvou? Foi Deus, claro, mas ele usou um instrumento, ele usou uma pessoa, né? Ele usa pessoas, ele faz parceria com pessoas. Sabe aquela pessoa que você nunca viu na vida, de repente te ajuda? Paulo recebia ofertas de pessoas, né? Pessoas, ele não recebia dízimo das comunidades, de pessoas que eram tocadas e sensibilizadas pelo Espírito Santo e ofertavam na vida de Paulo e traziam um suprimento para ele, né? E ele passou, lembrando, inclusive fome. Eu também passei, eu sei o que é isso. Então, quando você passa por uma necessidade, você dá mais valor à sua vida, você dá mais valor ao que você tem e você reclama menos do que você não tem. Você passa a ter um coração mais grato, mais bondoso, mais generoso, tem mais compaixão com o seu próximo. Mas para isso você precisa ter ganchos que te sustentem a terra, porque tem muita gente pensando em morrer, tem muitas pessoas achando que a morte é a solução para a vida e eu quero apresentar para você motivos para você acreditar. Inclusive eu sigo, né, no Instagram, você procura lá no meu Insta, as pessoas que eu sigo, @motivos para acreditar. É um site maravilhoso, uma pessoa que garimpa pessoas boas. Existem pessoas boas no mundo, se espelhe nelas, tá? Não se espelhe no mal que fizeram com você. Faça você a diferença, né? Nós precisamos encontrar razões para a nossa existência e isso é algo que eu aprendi com Deus e eu quero dividir com vocês, porque esse mundo, ele é tenebroso, esse mundo é cruel, esse mundo está doente, esse mundo está afastado de Deus, esse mundo não tem amor, porque o amor tem se esfriado. Como sobreviver a tantas perdas? Perdas de amigos leais que você gostava, achava que nunca ia te trair, te traiu. Perdas, às vezes, de um familiar, que você rompe relações porque aquele familiar surtou e de repente te fez o mal, como os irmãos de José fizeram com José, como o amigo íntimo de Davi fez com ele, não é? Então, como Judas fez com Jesus. Como sobreviver a essas perdas, né? Perdas de amigos, de parentes e pessoas que você ama, que você investiu tanto. Como perder? Como sobreviver à perda de um filho? Aqueles que você, por alguma razão,
sei lá, não pôde salvar. Não pôde salvar a amizade, não pôde salvar o relacionamento, não pôde... Teve a chance de falar o bem para alguém, deixou para amanhã e o amanhã não existiu, aquela pessoa morreu e você, puxa, não falei, eu não abracei, né? Então, pais que perderam filhos e filhas ficam pensando, o que eu fiz? Eu não pude salvar. Por quê? Porque o dom da vida vem de Deus. Deus, ele cria, né? E Deus ele dá a vida e Deus chama também para a morte. A certeza que nós temos na vida é que um dia nós vamos morrer. Quando? Nós não sabemos, né? Mas como lidar com isso, né? Como lidar com esse tipo de coisa? Quando uma mão, por exemplo, não te alcança, né? E seu braço não teve forças para segurar aquela mão que tentou te ajudar e você começou a escorregar, sua mão suou e você começou a escorregar e caiu no poço de novo. Como sair desse poço? Né? Aí nós ficamos uma série de questionamentos, especialmente quando você tem grandes perdas, tá? Da mãe, do pai, de alguém que você amava muito, do irmão, de um filho, de alguém que você tem um vínculo muito estreito. Como sobreviver a essas perdas, né? Porque questionamentos, eles vão permear a nossa mente. É natural que permeiem dúvidas, questões, que um dia a gente vai saber na glória. Parte a gente saberá aqui. E eu quero mostrar para vocês como eu tenho feito. Então, Deus, ele fez assim. Ele fez a vida e ele fez a morte, né? Então foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse, tá bom? Deus que permitiu. No dia que meu filho partiu, Deus podia ter me acordado mais cedo, né? Eu teria impedido, mas prolongaria o sofrimento dele. E Deus, na sua onisciência, sabia que lá na frente ele poderia ter uma morte muito pior, né? Então isso, de certa forma, conforta o meu coração, além de saber que eu fiz de tudo para salvá-lo, de tudo. Esgotei os recursos materiais e espirituais, fiz de tudo por ele. Fiquei um ano sem trabalhar, perdi receita, atrasei conta, vendi coisas que eu tinha em casa para poder custear os remédios. Muitos, embora eu ganhei, graças a Deus por isso, mas custear despesa com terapeuta, despesa com psiquiatra, porque eu tenho um convênio médico, mas o convênio médico é assim, 15 minutos, toca a ficha, acabou, hasta lá vista, né? E aí você fica pensando, o que eu fiz errado? O que eu deixei de fazer? O que eu não fiz? Né? Eu vou contar para vocês o meu sentimento. O meu filho partiu no dia 22 de dezembro de 2018, às 8h10 da manhã, tá? Feito a perícia. Ele se atirou numa plataforma de trem, eu já gravei isso num vídeo, chamado Vale da Sombra e da Morte, né? E eu cheguei a pensar, existem fases do luto, tá? Tem a primeira fase que você tem aquele empoderamento e alguma coisa te conforta, te consola e diz acabou a dor, acabou o sofrimento. Então você tem serenidade para cuidar da papelada, cuidar de atestado de óbito, de sepultamento, reconhecimento IML. Isso é terrível, eu não desejo isso para ninguém. E depois parece que você está anestesiado, parece que te anestesia e a qualquer momento aquela pessoa que você ama vai entrar na sua casa de novo, vai te ligar e vai estar perto, você sente aquela pessoa perto. Depois de 4 meses, que é o tempo agora histórico que eu estou vivendo, 4 meses da perda do meu filho, a gente tem, cai a ficha, você entra na realidade. Nunca mais eu vou poder abraçar meu filho aqui na terra, nunca mais eu vou ouvir a voz dele, nunca mais eu vou escutar o sorriso, nunca mais eu vou ter um abraço, nunca mais eu vou ouvir a voz, nunca mais eu vou jogar videogame. Eu coloquei lá no meu Instagram, nos destaques, a gente jogando videogame, você vê como a gente se divertia. Eu não filmava ele, porque por uma questão de preservação. Hoje eu posto muitas fotos dele. Então a gente tinha recebido ameaça de sequestros, inclusive tentaram, né? E uma das pessoas foi levada para a polícia, tal, foi feito BO, só que eu não representei. Eu acabei perdoando aquela pessoa, deixei por isso mesmo, né? Mas prendemos a pessoa que tentou fazer isso. Então tinha muita ameaça sobre ele. Tem muita gente louca nesse mundo. Gente, um doido atirou no Papa. Que mal que fez aquele velhinho, né? Atirou no Papa. Um fã matou John Lennon. Nós estamos cercados de gente pirada nesse mundo, né? Então, evidentemente, eu temia também pela segurança do meu filho. Então, preservava ele, evitava que ele aparecesse nas minhas redes sociais. Então, vocês vão observar que a gente jogava, mas eu não filmava ele. Era raríssimo ele aparecer no meu Instagram ou nas redes sociais. Muito raro, né? Ele apareceu de flash, assim, no programa da Hit, né, onde o Weber acabou, filma aí quem tá com você, tal, tava meu filho, tava minha prima, e aí filmaram, ele ficou só super sem jeito, né? Eu falei, fala, alô mamãe, ele tinha acabado de sair da clínica psiquiátrica, né, e ele tava engajado, ele tava bem,
né? Que depois ele teve uma piora que foi irreversível, né? E todo o nosso esforço não foi o suficiente para salvá-lo. Então, eu cheguei a pensar, e estou sendo muito sincero com vocês, porque eu sei que muitos de vocês acham que já pensaram a mesma coisa, em desistir da vida. Eu cheguei a pensar em me matar no dia 22 de dezembro de 2019, às 8h10 da manhã. Eu planejei isso. Eu não sou doente, mas eu planejei isso. Eu não tenho depressão, eu estava com uma depressão leve, estou no desmame do tratamento, eu estou bem psiquiatricamente, né? A minha faculdade mental está preservada, né? O psiquiatra já me deu alta, estou no desmame da medicação, estou fazendo a terapia que ajuda a fortalecer o meu emocional, a terapia dilata um pouquinho mais, né? Mas depois de 4 meses você entra numa fase muito complexa, numa fase que mistura revolta com depressão, com tristeza, com saudades. E nesse momento histórico que eu estou vendo, minha terapeuta disse que depois de 6, 8 meses, meu olhar vai ser diferente, vai ser um olhar de aceitação. Mas agora, nesse momento histórico, eu cheguei a pensar assim, em me matar. Né? Em me matar exatamente no dia que ele morreu, no horário que ele morreu, no local que ele morreu. Eu cheguei a pensar nisso seriamente, planejei isso, né? Planejei todos os detalhes disso, planejei, assim eu não tenho muita coisa, o único patrimônio que eu tenho é um carro e meus gatos, mas eu sei que a Isabela não suportaria viver sem mim, eu acho que ela partiria também, né, pelo desgosto de ficar sozinha, de ter 2 perdas, então onde ficariam meus gatos? Então pensei, vou falar com a veterinária, vou deixar uma carta para ela encaminhar meus bichos para uma ONG serem bem cuidados, ou então para adoção por pessoas serem bem cuidadas. O pouco de móveis que eu tenho, quando eu casei eu não tinha nada. Vou mostrar aqui a imagem, quando eu me casei. Olha só como é que era a minha sala, televisão e tapete, não tinha mais nada. Né? Olha o meu quarto como é que era, o quarto onde eu escrevi Filho do Fogo. Tá vendo um monte de sacola? Essas sacolas eram minhas gavetas, porque eu não tinha armário embutido, né? Olha a cara da Isabela depois que casou. Olha aqui a imagem dela. Ela deve estar pensando onde eu amarrei o meu burro, né? Então a gente passou muita privação, passou fome inclusive. Depois fomos para Sariguama, uma casa um pouquinho melhor, Deus proporcionou e hoje Deus nos trouxe aqui. Então eu tenho alguma coisa hoje, assim, sofá, televisão, essas coisas, tá? Não tenho casa, não tenho terreno, não tenho patrimônio, né? Mas eu pensei, para quem que eu doaria isso? Eu pensei na pessoa inclusive, pensei em deixar um testamento por escrito, então eu planejei isso e falei isso para o meu terapeuta, né? Fui muito sincero e minha terapeuta falou o seguinte, é uma mulher, né? E ela é muito competente. E ela falou para mim o seguinte, porque ela também perdeu uma sobrinha. E ela falou, puxa vida, eu te entendo, né? Eu entendo esse sentimento de às vezes querer morrer, né? De querer, na verdade não querer morrer, matar a dor, porque a dor está muito grande no meu coração está sangrando, sabe? Eu choro ainda todos os dias por ele. Quando eu lembro, ainda choro muito, que a gente fazia muita coisa junto. A gente jogava videogame, assistia série, andava de bicicleta, a gente ia pro shopping, assistia cinema, almoçava junto, né? A gente conversava muito mesmo, né? Tomava café da manhã junto no final de semana. Quer dizer, nós éramos parceiros, éramos amigos. O Micael era meu amigo, era meu parceiro. E perder um amigo e perder um filho, sangue do seu sangue, que eu segurei no colo, não é fácil, é muito difícil, né? E aí eu cheguei a pensar, eu não vou suportar mais um Natal sem o Micael, né? Mais um Natal, mais um fim de ano, mais um aniversário, para que eu tô aqui? Né? Deus, me leva logo, me capacita pelo seu sobrenatural a cumprir a minha missão, né? O que eu entendo como missão? Terminar Atos, né, que eu prometi para vocês, Pentateuco e 2 epístolas paulinas, terminar esses vídeos, né? E terminar a história de Mitri para Planeta, para os meus leitores não ficarem no vácuo, porque o esqueleto está escrito. Eu pensei, se eu conseguir terminar isso até dia 22 de dezembro de 2019, às 8h10 da manhã, eu tiro a minha vida. Eu cheguei a pensar nisso, gente, seriamente. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu falei para os amigos mais próximos, acabei falando, minha família, os mais próximos também, e para minha terapeuta e para minha esposa, né? E todos, evidentemente, né? A terapeuta, excetuando a terapeuta, falou que entende o sentimento, que entende que se for uma escolha minha, ela respeita, mas ela lamenta e ela acha que eu estou dando um prazo muito curto para mim mesmo. Isso me fez refletir, me fez orar mais e buscar de Deus força
para prosseguir, porque eu preciso de força para prosseguir, para caminhar novamente, sabe? Para sentir o cheiro da vida novamente. Porque por enquanto a sensação que eu tenho é que eu não estou vivendo, eu estou existindo e eu quero viver de novo, porque Jesus prometeu para nós uma vida em abundância. E eu estou falando para você isso porque talvez você tenha tido uma perda também, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um filho que morreu num acidente de carro, que foi baleado. Perda é perda, tá? Não importa o que aconteceu, você perdeu algo que você ama e isso machuca demais. E a nosso primeiro instinto é: eu vou me matar. Minha vida perdeu o sentido, perdeu o propósito. Como é que eu vou conseguir prosseguir sem o meu parceiro de trincheira, sem o meu amigo, sem o meu filho, sem o meu pai, né? Sem o meu avô, por exemplo. Então, eu quero ensinar para vocês como que Deus tem me ensinado a prosseguir e tem renovado as minhas forças a cada dia. E eu sei que isso é um milagre, né? É um milagre. É a força de Deus e oração de vocês. Isso tem nos ajudado muito. Então você precisa de orações também, tá bom? Deus vai te ajudar? Sim. Mas ore com a sua esposa. Eu oro todos os dias com ela, né? E ficou estranho a nossa família, nós éramos 3 e Deus falou: você continua sendo 3, né? Jesus está com vocês são 3 ainda, não mudou. E o Micael está no céu, tá tudo bem, Daniel, tá tudo bem, vocês vão se encontrar de novo, vocês continuam sendo 3, Jesus está junto, é o cordão de 3 dobras, Jesus não abandonou vocês continuam sendo 3, né? Enfim, né, eu soube de situações, acabei pesquisando muito, eu soube que a Cristiane Torlone, uma atriz, ela tinha gêmeos e ela, sem querer, sem dolo, né, ela acabou matando um dos filhos. Ela não viu que o filho estava atrás do carro, deu a ré e matou. E fiquei pensando, como é que ela sobreviveu a isso? Da onde ela tirou força, né? A Cissa Guimarães, uma outra atriz, perdeu o filho andando de skate numa via que estava interditada, um carro atropelou. Eu fiquei pensando, como é que ela sobrevive a isso? E eu pensei, puxa, se eles conseguem, por que eu não consigo? Então, se eu consigo, por que você não consegue? Né? Como é que a gente tem que prosseguir devagar, né? A Glória Pérez, que perdeu a filha esfaqueada com tesoura, sabe? Por alguém que ela contratou. Imagina a cabeça dessa mulher. E ela está aí. Aí eu fiquei pensando, se eles conseguem, eu também consigo. Então eu preciso de Deus para me dar força. E comecei a orar para Deus pedindo força todos os dias. Não mais a força de Sansão, mas eu quero a força dos profetas, a força, tá? Não a unção. De perseverança, de manter no caminho, de suportar os açoites, a força de Paulo, sabe? Nada vai me separar do amor de Deus, não importa o que aconteça, nada vai me separar desse amor. E assim tem sido da minha vida pela graça de Deus, nada tem me separado. Eu sofro sim, choro sim, estou triste sim, estou abatido sim, mas não estou derrotado. Deus tem renovado as minhas forças, as palavras de carinho que eu recebo de vocês são algo extraordinário, maravilhoso. E também o apoio que eu estou recebendo dos amigos mais próximos, dos familiares, isso tem sido muito especial para mim e de vocês. As orações de vocês são nosso combustível para prosseguir, né? Então, a estratégia é essa. Tem pais que perderam filhas estupradas, né? Torturadas, mortas, tem casos piores até, né? Então, da onde você tira a força? Deus. Não tem outra explicação. Ou Deus age na sua vida, ou você se mata de fato, né? Ou Deus intervém na sua vida, você sendo cristão ou não cristão, Deus ele está de olho em você. Cada vida é preciosa. Às vezes uma perda aproxima a pessoa de Deus, né? Alguém que não é convertido, por exemplo. E às vezes uma perda, para quem é convertido, fortalece a fé. Né? Fortalece a fé, que é o meu caso. Fortaleceu muito a minha fé. Hoje eu tenho uma intimidade com Deus, eu já tinha, mas muito mais próxima. A minha ligadura está mais perto. Eu falo com Deus o dia inteiro. Antes eu tinha meu devocional de manhã, 1 hora, as primícias do dia, e à noite eu fazia meu culto doméstico, inclusive o Micael participava. Hoje eu faço só com a minha esposa, né? Então, não dá para a gente comparar, porque cada dor é única. Você não pode dizer, a minha dor é maior que a sua porque a minha tragédia foi maior. Não, perda é perda. Cada dor é única e cada um sente de uma forma. A gente fala um pouco sobre isso no livro, vou pôr aqui também, Alerta Geral, Cura e Restauração do Corpo, onde a gente dá também o panorama, né, médico, clínico da coisa, escrito por uma médica, escrito pela minha esposa, né? Então, eu vou contar para vocês o que tem me mantido em pé. Terapia, está me ajudando. Suporte medicamentoso, eu estou tomando BUP, né? Agora eu estou na fase de desmame, era 6 meses. Já comecei antes do meu filho falecer, eu já estava tomando, porque eu já estava traumatizado
já tinha um estresse pós-traumático dele ter saído de uma UTI, ter tentado suicídio, ter me abraçado naquele dia, e foi tão estranho aquilo para mim, né? E depois entrar numa clínica psiquiátrica e você dar as costas para o seu filho é algo muito doloroso, né? Aí eu orei a Deus e Deus me deu, né, uma estratégia, um gancho para te manter na Terra. Minha terapeuta falou, você precisa de um propósito maior. Eu falei, eu tenho que terminar o livro e gravar os vídeos. Ele falou, não, isso é muito pequeno, isso é médio prazo. Pensa a longo prazo, pensa num legado maior. Eu falei, já tem o diário do Micael, então eu posso me matar, né? Tipo, justificando, né? Não pense mais nisso, tá bom, gente? Só para deixar claro, tá? Deus curou isso no meu coração, eu penso em viver por amor a você, amor a Ele e amor àqueles que me amam e que eu também amo. Então, eu pensei no seguinte, aliás, eu tenho certeza, foi uma direção de Deus. Deus fala comigo. Você pode achar isso utopia, pode achar estranho. Nunca ouvi Deus falar comigo. Ok, Deus fala sim, tá? Só que demanda persistência. Paul Washer levou 4 meses, eu levei quase 1 ano. Tá? Até destapar os ouvidos, noites adentro orando, buscando a Deus, não só no final de semana, lendo a Bíblia, já li mais de 17 vezes, estudando a palavra de Deus, orando, fazendo adoração de verdade, não picadeiro, não sambando para Deus, sabe? Fazendo adoração legítima para Deus, reverenciando ao Pai, dando o melhor para Ele e não a sobra. Então isso promove intimidade com Deus e permite que você de fato escute a Deus, porque muitos são chamados para a salvação, mas poucos escolhidos para serem líderes. E esses têm que ser pessoas que Deus escolheu. Escolheu Moisés, escolheu Elias, escolheu Paulo, escolheu Pedro. Eu creio que ele escolheu Daniel também, né? E eu queria colocar uma coisa para vocês. Eu estou muito constrangido em falar isso. Eu não gosto de falar desse assunto. Mas eu pensei em fazer, e Deus deu essa direção, corrigindo, Deus colocou isso no meu pensamento, e muito forte, eu sonhei com isso várias vezes foi colocado, eu coloquei isso em terapia também, em abrir um centro de saúde mental humanitária com o nome de Micael Elias, o sobrenome dele era Elias, né? Então, eu pensei em abrir um centro, sabe, uma mini clínica psiquiátrica, porque eu sei como é uma clínica psiquiátrica, eu fui visitar meu filho. E era uma clínica para menores, acho que de 10 a 17 anos. Então, era protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tinha fiscalização, vigilância sanitária, então não tinha processo, eu olhei no Reclame Aqui, estava tudo certinho, a clínica limpa, mas os funcionários são frios. Então, tratam aqueles jovens que estão doentes, que pensaram em matar, que tentaram suicídio, mais de um, né? Não tratam com amor. Tá faltando um ingrediente no nosso meio, amor. Sem amor, você é como o sino que retine, não é assim? Não é assim que a Bíblia fala? Você pode fazer qualquer coisa. Eu ajudei fulano, mas você fez por amor? Não fiz. Eu fiz porque estava sobrando. Eu dei um tênis furado lá para me livrar daquele tênis, né? Então isso não é amor, tá? Amor é você dar o melhor, é isso, né? E seria uma clínica para pacientes de baixo e médio risco, né? Porque pacientes de alto risco, de potencial suicida, precisam da proteção de uma instituição. Então eu pensei em fazer dia. A criança, ou o adolescente, melhor dizendo, de 10 a 17 anos, passaria um dia nessa clínica, das 7 da manhã às 7 da noite. Aí os pais vêm levar e vêm buscar, como se fosse, entre aspas, uma creche, tá bom? Isso dá fôlego aos pais, e eu sei o que eu estou falando, porque você cuidar de um filho que tem um problema de saúde mental é bastante complicado, né? Você tem vigilância 24 horas. Minha esposa vigiava de noite, eu vigiava de dia. Isso vai dar um fôlego para os pais poderem trabalhar, poderem descansar, poderem passear um pouco, saber que estão em boas mãos. Eu gostaria que essa clínica, o pai e a mãe, pudessem visitar a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Na clínica que o Micael ficou internado, tinha dia e hora para visita. E eu não queria isso, porque me deu desespero. O que está acontecendo com meu filho? Eu ligo e não consigo falar com ele. Aí atende o enfermeiro e dá uma resposta padrão. Ele está bem, cumprindo tudo, e fala um protocolo lá.
Todos falavam a mesma frase, era robotizado. Eles podiam pôr uma secretária eletrônica em vez de colocar a gente. Né? Eles estavam lá só para ler um texto, decoraram acho que o texto. Né? Então alguém, uma clínica que você pudesse ligar e falar com o seu filho ou com sua filha a qualquer hora. Puxa, tá me dando uma angústia, será que ele está bem? Vou ligar para a clínica. Ah, eu quero fazer uma visita agora, né? no meu horário de almoço. Vai lá, vou almoçar com meu filho, né? Eu vou almoçar junto com a minha filha. Sabe, ter essa abertura, né? Ter câmeras, espalhar câmeras no local, coisa que a clínica que o meu filho estava tinham poucas, espalhar câmeras no local para que o pai e a mãe possam monitorar o filho através de aplicativo de celular. Então, será que meu filho está sendo bem tratado? Será que está dando tudo certo? Eu olho no celular, eu vejo como é que está, porque o meu filho me retratou que ele pediu um comprimido para uma enfermeira, que ele estava com febre e a enfermeira não deu. Ele ficou de cama um dia inteiro, até que a terapeuta ficou preocupada, cadê o Micael? E foi no quarto dele, no final do dia. Pô, por que você não apareceu nas atividades, né, nos grupos terapêuticos? Ele falou, porque eu estou gripado, eu estou mal, meu corpo está doendo, ninguém me deu remédio. Né? E aí essa terapeuta foi lá e trouxe o remédio para ele. Inclusive ele fala no diário, eu acho que a febre baixou. Quem lê o diário tem essa frase dele. E ele tinha um sonho, e ele colocou isso no diário também. Eu sonho em ser internado numa clínica onde as pessoas sejam gentis comigo. E é isso que eu quero, sabe? Uma clínica de amor, né? Uma clínica que tenha, assim, suporte psiquiátrico, tá? Que tenha médico presente, mas que não tenha aquele rótulo, sala do psiquiatra. Seja assim, sala do acolhimento, sala do acolhimento, por exemplo, né? E começar a sessão, porque a sessão psiquiatra é assim, não são todos. Deitar na cadeira, como é que você tá? Ah, tá assim, ok, a medicação, vamos mudar. É essa, acabou. É frio. Eu queria uma coisa assim, o paciente entrou, o médico vai lá, abraça o paciente, dá um beijo nele ou nela e diz, como é que você passou a noite? Como é que você tá? Como você tá se sentindo? Você acha que a medicação tá fazendo efeito? Então, que a gente pode mexer. Demora um pouco, viu? Porque tem que explicar para o adolescente como funciona o tratamento. Porque um tratamento de depressão pode levar 2 anos e é um tratamento caro. E eu gostaria de ter recursos mantenedores para dar esses remédios, poder custear esses remédios mediante receita do médico que acompanha fora, evidentemente. Só pode entrar na clínica quem tem uma guia de internação que seja de médio, de fraco ou médio risco, para a gente poder atender, tá bom? Porque seria uma ONG, tá? Não é uma instituição, não é uma fundação, é uma ONG, sem fim lucrativo nenhum. Tá? É claro que nós vamos precisar de patrocinadores, de verba, eu estou aprendendo como funciona isso. Um amigo meu já disse que monta toda a estrutura jurídica para tal, né? E assim, sala da terapeuta. Em vez de sala da terapeuta, sala da escuta. Diferente. Sabe como é que era a terapia na onde meu filho estava? Era assim, a terapeuta sentava na mesa, perguntava, e aí, como é que você está? Ah, tô bem, tipo padrão, muitos adolescentes fazem, é padrão isso, né? A pessoa pergunta, e aí, tudo bem? Tudo bem. Você não fala, não, tô mal, né? Você repete, tudo bem, né? Mesmo que não esteja. E era assim, aí então, próximo da fila. Então, ela não extraía informação. Profissional, hein? Mais de 20 anos de experiência, né? 20, 30 anos de experiência. Então, ela poderia chegar e dizer, ah, tá, tô bem, tá bom. Como você dormiu essa noite? Você tem conseguido dormir? Porque esse é um dos sintomas. Estão te tratando bem aqui, né? Falta alguma coisa? Você sente falta de algo? O que eu posso te ajudar? Você quer falar algo para mim? Porque se meu filho quisesse falar alguma coisa, eu só tinha terapia uma vez por semana. Eu quero terapeuta todo dia. Eu quero todo dia a gente lá terapeuta, eu quero todo dia psiquiatra, porque se a criança de repente, o adolescente, quiser falar na quinta, na sexta, no sábado, na segunda, ele vai ter gente para ouvir. E lá não eram profissionais. Então, se ele quisesse falar com alguém na sexta-feira, por exemplo, né, a terapeuta não estava lá. Ele tinha que falar com a equipe pedagógica. Leia-se, equipe pedagógica, professora de artes. Ele não tinha vínculo, não tinha confiança. Então, eu quero pessoas que possam estabelecer vínculos, mas especialmente de amor, né? Especialmente de amor. Então, uma instituição que dê suporte a esses jovens. Das 7 da manhã às 7 da noite é o meu sonho, né? Porque aí dá fôlego para os pais trabalharem e também é uma oportunidade para os filhos, né? Serem bem acolhidos, né? Estivessem como uma extensão da sua família ali, gente lutando como ele está lutando e pudessem passar a noite com seus pais, pudessem jantar com seus pais, sabe? Não furtar esse privilégio, porque eu levei 10 dias para poder ver meu filho no centro,
porque no centro psiquiátrico, não centro espírita, centro psiquiátrico, né? Porque eles diziam que fazia parte do protocolo de tratamento, né? Então eu gostaria que tivesse mais abertura. Nossa, seu filho vai ser internado, a gente vai avaliar, vai ouvir, tem terapeuta, tem psicólogo, tem gente que pode ajudar, que ajuda na limpeza, pessoas que cozinhem, né? Então, evidentemente, nós vamos precisar de recursos para alugar o espaço, para mobiliar, para comprar móveis, né? Você precisa ter sofá. E o meu sonho é ter, assim, centros recreativos, sabe? Porque lá não tinha, era pífio, né? A mesa de ping-pong não tinha raquete, não tinha bola. Então, assim, o centro recreativo, onde tenha videogame, mas jogos do bem, tá? Sem tiro, né? Que a gente possa ter uma TV, né? Mas nós escolhemos o filme. Então, a gente põe na Netflix e o controle fica em poder de alguém da clínica, né? E passa só filme do bem, né? Só filmes bons. Sabe aquele filme do Smith? Eu esqueci o nome dele, o nome do filme, mas é um filme fantástico, filmes de superação, e que as crianças possam ser motivadas, os jovens, perdão, criança é força de hábito, tá? Eu sempre chamei meu filho de criança, né? Independente dele crescer. Para o pai ele é sempre criança, é sempre um bebê, né? Então, tratar depressão no Brasil, eu sei que é caro. E o sistema público está falido, faltam remédios, né? E quando tem remédio, às vezes você testa. A depressão é assim, você testa um remédio, não deu certo, troca o remédio. E às vezes leva 2 anos para estabilizar, ou mais, né? Então, aquele remédio tem que ser descartado. Aí você compra outro, remédio é caro. Remédio para depressão é caro pra caramba, né? Felizmente, eu ganhei alguns e outros pessoas ofertaram e eu tive condição de comprar, né? Eu tinha convênio e felizmente pessoas ofertaram e eu pude pagar uma terapeuta, né? Então, tinham pessoas que estavam à volta dele ajudando, mas eu quero dar essa ajuda, eu quero comprar os remédios, eu quero ter médicos voluntários para trabalhar na clínica, como psiquiatra, como terapeuta, como enfermagem, né? Mas precisa ter medicamento, isso custa dinheiro, precisa de aluguel de espaço, precisa de mobília, precisa de televisão, né? Precisa de refeitório, eles vão almoçar lá, vão tomar lanche da tarde lá, né? E eu penso numa estrutura boa, sabe? Existem centros, minha esposa explicou, que tudo é chumbado. Então a mesa é chumbada no chão, a cadeira é chumbada no chão, para não acontecer de um arremessar no outro, porque tem essas coisas. Então tudo protegido, sabe? Que não tenha vidro, porque a clínica que meu filho ficou tinha muito vidro. E teve pacientes que, inclusive a terapeuta me falou, quebraram o vidro e se cortaram num dia de visita na frente de todo mundo. Ela disse, só quis chamar a atenção, eu não posso correr esse risco, né? E se fosse meu filho? Então eu penso em ter grades, sabe essas telas de ferro que tem de campo de futebol, né? Grades assim, não grade que parece prisão, mas esse tipo de grade em vez de vidro, né? E venezianas, né? Coisa para fechar, cortinas, alguma coisa assim, mas nada que tenha vidro, tudo de madeira, né? Tudo descartável, itens de plástico, etc e tal, para proteger, mas principalmente amor, ternura, humanidade, acolhimento, empatia, né? Nem todos, eu sei que tem como pagar uma terapeuta, lá vai ter todos os dias. Eu espero que pessoas sejam voluntárias nesse processo, né? Tanto terapeuta, enfermagem, e se de repente se não tiver, dependendo do recurso que a gente arrecadar, como ONG, né, a gente pode pagar esses profissionais, né, para que eles sejam honrados também, porque eles têm que trabalhar para viver, não é isso? Trabalha às vezes no hospital, não pode dividir o tempo, né, sobrecarrega, já tem pouco médico no Brasil. Então, se eu tiver condições, né, mediante os patrocinadores, tem que ser empresário. Pessoa física pode ser um colaborador, né, pode ajudar, porque eu sei que de vez em quando, às vezes você ajuda, às vezes você não ajuda, às vezes você está apertado, dá, às vezes não dá. Eu sinto isso na minha vida. Eu não tenho mantenedores lineares, são raríssimos, porque às vezes a pessoa foi despedida, ou teve uma emergência na família, ou de repente teve comprar um remédio, né? Enfim, teve que ajudar a mãe, né? Então não teve dinheiro, né? Não teve dinheiro para investir na obra, sem problema nenhum. Deus continua te abençoando, tá bom? Não há mudança, não tem maldição sobre você, tá? Então eu vejo isso. Então tem que ser empresários. Eu trabalhei em empresas em multinacionais. Eu não vou citar nomes, tá? Mas eu fui gerente de operações financeiras e também comecei como analista financeiro, depois passei para gerente de operações financeiras. Então, se continua como daquela época, se continua igual a hoje, funcionava assim. Saía da empresa, tudo que era doação, saía da empresa como despesa social.
era contabilizado assim. E você abatia imposto de renda. Em vez de você pagar, por exemplo, 1 milhão para o governo, que rouba só, que desvia dinheiro para tudo quanto é lado, vocês estão vendo aí, o dia todo passa na televisão. Nós tivemos 2 presidentes presos. Uma sofreu impeachment, sabe? A situação é caótica aqui, não vamos dizer que é poesia, não. Tá feia a situação no Brasil, né? Eu sei que tem lugares piores, né? Eu não vou citar nem os lugares que vocês já sabem, né? Mas, né, então, como contar, né, com o governo? Nós devemos fazer a nossa parte. Então seria uma ONG, né? Uma ONG. E se eu tiver condições, tem que ser empresários, porque eles descontam do imposto. Em vez de pagar 1 milhão para o governo, ele investiu, sei lá, por exemplo, tá? Não estou dizendo que esse é o valor, mas se investiu 100 mil na ONG, esses 100 mil serão transformados em imóveis, em comida, em pagamento de funcionários, registrado e tudo transparente, tá bom? Tudo transparente, tudo aberto, vai ter um site, quanto entrou, quanto saiu, o que a gente comprou, né? Câmera que você pode vigiar 24 horas, né? E tudo mais. Outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, depressão não é frescura, depressão não é preguiça, depressão é doença, tá? Catalogada, tem CID, tem tratamento e tem estabilidade, né? As pessoas conseguem ter uma vida normal uma vez acertado o suporte medicamentoso e tendo auxílio terapêutico e também suporte de orações. É importante também, evidentemente, né, que você abrace a fé, óbvio isso também. Eu vejo também não só adolescentes tirando a sua vida, policiais se matam, porque ganham pouco e correm alto risco de vida e às vezes têm salário atrasado. Me corta o coração quando eu vejo um policial morto, porque quando mata bandido é direitos humanos, quando mata um policial quase nem fala, né? O policial mata o bandido, ele responde um processo. O bandido mata o policial, ele é protegido, ele ganha ainda o Bolsa Família, ganha o Bolsa Presidiário, ele tem benefícios ainda mais se ele for réu primário, né? Então as nossas leis estão um pouco confusas aqui, né? Então jovens têm se matado pelo mundo inteiro, até pessoas famosas, que tem tudo. A gente acha às vezes que, poxa vida, se eu tivesse isso ou aquilo, eu não me mataria, né? Mas não são as coisas. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de acolhimento, tratamento, de amor, de bondade, atenção e abraço. Abraço cura, sabia? Emoções. Nós queremos estender a mão àquelas pessoas que estão sem esperança, que acham que ainda estão dentro do poço e que não podem sair mais dele e que nenhuma mão vai se estender para ajudar. Nós queremos trazer essas pessoas à vida de novo. As clínicas são frias, né? Outra coisa que eu penso, não sei se eu estou pensando grande demais, normalmente o adolescente, quando está internado numa clínica, foi o caso do meu filho, ele é afastado da escola, ele não é desligado da escola, tá? Então ele recebe um termo de afastamento. E a escola passa trabalhos para substituir as provas para que ele não perca o ano. Normalmente é assim, tá bom? E se isso acontece, eu gostaria de ter professores também, voluntários, para ensinar esses alunos, para ajudar esses alunos nos trabalhos. Não fazer o trabalho por eles, né? Mas para ajudar eles nesses trabalhos. Então teria também esse suporte, educação artística, educação física, sabe? Algo multidisciplinar, palestras. Eu conheço psicólogos que podem vir dar palestras, terapeutas, psiquiatras, para explicar para esses jovens o que é a doença, porque eles sabem o que é pelo YouTube, eles sabem pela internet. E tem gente que incentiva você a se matar pela internet, é o meio errado. Você tem que escutar de um profissional. Então eu penso em fazer rotineiramente palestras, né? Com psicólogos, com psiquiatras, com enfermeiras, com pessoas da área que lidam com pessoas assim, com gente que trabalha em centros psiquiátricos, para poder ensinar esses jovens como lidar com a situação. Lembrei do nome do filme do Will Smith, é Em Busca da Felicidade. É um filme cabeça, é um filme motivacional, né? Não vai, então, vídeos de superação, como esse, por exemplo, tá? Tem N filmes assim, mas passar filmes assim, mas eu imagino um telão, eu tenho o Data Show, eu usava na base, nos seminários, não vou mais fazer seminário, não tenho condição. Talvez daqui a um ano, sei lá, não sei, agora eu não consigo. Mas eu penso, eu tenho o Data Show, então projetar um telão, sabe? Fazer tipo um cinema, pipoca, vamos assistir um filme, vamos fazer algo divertido, passar um dia legal, Não que seja algo enfadonho, não que seja algo, de novo, não, mas que seja algo acolhedor, cercado de amor, mas eu preciso de empresários que se engajem nisso.
empresários, porque você abate no imposto e você ajuda a gente, né? Para a gente poder montar a estrutura. Nós estamos montando ainda a estrutura. Por enquanto é um sonho, mas um sonho sonhado sozinho é só um sonho. Um sonho sonhado no coletivo pode se tornar realidade, não é? Por exemplo, era um sonho o homem ir para a Lua. O homem sonhou ir para a Lua. De repente começaram a sonhar conjuntamente e o homem foi para a Lua. Há quem diga que o homem não foi. Não vou discutir esse tema, tá? Estou usando apenas como exemplo, né? Oferecer comida boa, comida saudável, sem celular, evidentemente, proibido o celular e proibido a internet. Isso qualquer clínica psiquiátrica proíbe e essa que eu penso como ONG faria a mesma coisa, de saúde mental, né? E eu queria apenas 10 adolescentes no começo, embrionários, sabe? Começar com 10 para dar qualidade para 10, para ser um plano piloto. Mas eu preciso de uma estrutura, eu preciso de psiquiatra, de terapeuta, de enfermeiro, de voluntários para limpeza, para cozinhar. Eu preciso de verba, eu preciso de patrocinadores reais, de verdade, sabe? Que não dê de vez em quando. Empresário, por isso que eu estou falando empresário, né? Empresários que possam ajudar a manter essa ONG, e vai ser tudo muito transparente. Os mantenedores da ONG podem visitar a ONG a qualquer dia, a qualquer hora, podem averiguar contabilidade a qualquer dia, a qualquer hora, podem auditar, porque o meu interesse diante de Deus não é ganhar dinheiro, é salvar vidas. Eu quero deixar um legado maior. Sabe, o Diário do Micael é um começo, mas há um legado maior, porque era um sonho dele. Eu sonho em ser internado, está no diário dele, numa clínica onde as pessoas são gentis, porque todo mundo era frio, né? Eu gostaria que houvesse calor humano, abraço, sabe, abraçar a pessoa, dar um beijo, como é que você tá? Você tá melhor? Força, não desiste, persiste, pessoas assim. Existem seres humanos especiais, seres humanos iluminados. E esses eu sei que Deus vai trazer para perto da gente. Até uma coisa curiosa, rapidamente, já estou finalizando esse vídeo, está ficando longo demais, mas eu precisava apresentar o projeto com mais detalhes, senão você não vai entender. Quando eu fiz a tarde de autógrafos na Saraiva, veio uma moça e falou para mim que ela é líder de um grupo que se reúne de mulheres que foram abusadas por aquele geneticista, né? Não vou nem citar o nome dele. Enfim, muitas estão em depressão, outras foram abandonadas pelo marido, muitas tiraram a vida. Não noticiam, viu? Não divulgam os dados reais, tá? Eu também não vou noticiar para não alarmar nada, né? E elas propuseram se eu podia dar palestras. Eu estou recebendo muitos convites para palestras em escolas, empresas, porque tem muita gente empresa que está suicidando também, né, em batalhões de polícia, porque tem muito policial se matando, né? Eu tenho recebido convites para o Exército, para dar palestras no Exército, tenho recebido convites para falar em grupos de pais que perderam filhos, enfim, em programas de TV seculares e não seculares também, tem emissoras de TV não secular que me chamou também para falar sobre o tema, mas sinceramente eu não consigo. Se eu falar desse tema, dependendo da pergunta que me fizer, eu vou chorar e não vai ser edificante, não vai ajudar em nada. Então, nesse momento, eu não estou preparado. Eu sei que muitos de vocês que me seguem são assessores ou assessoras, né, que estão intermediando esse meio de campo, mas agora eu não tenho condição, tá bom? Eu sei, seria maravilhoso, ganharia visibilidade, venderia mais o livro, mas eu não tenho condição, eu sou ser humano, né? Eu preciso de um tempo para cicatrizar essa ferida. E eu preciso finalizar esse vídeo com um pedido. Além de patrocinadores, além dessa ideia embrionária, esse sonho sonhado, que possa ser sonhado em conjunto e ser tornado realidade, eu fico muito constrangido em falar nisso. Realmente é chato, eu não gosto de falar desse assunto. Mas eu tenho aluguel para pagar, eu tenho ração dos bichos para comprar, eu tenho remédios, eu estou no desmame, mas eu estou tomando medicação. A Isabela também está tomando medicação. A gente precisa comprar suprimento para casa, comida, pôr gasolina no carro. Isso não é luxo, isso é necessidade. Nós precisamos de mantenedores fiéis, gente, para nos acolher nesse momento. Eu vou ler um texto bíblico aqui. Sai daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito e foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde,
e ele bebia a água do riacho. 1 Reis 17, de 3 a 7. Nós precisamos desses corvos que nos ajudem, sabe? Que sejam mantenedores, que ofertem nessa trincheira, que sejam ofertas de amor, sabe? Porque eu não estou dando mais seminário. Nos seminários era a minha principal captação de receita, era seminários. Eu pagava as despesas, ficava com a diferença e eu ainda diminui bastante, né? Em prol do meu filho, eu viajava o Brasil inteiro, eu parei, fiquei só na base e aí nem na base eu consigo. Emocionalmente eu não consigo e eu preciso de ajuda. Eu consigo gravar vídeos, eu consigo escrever livro, mas eu ainda não consigo dar palestras, enfim, essas coisas que realmente trariam recursos financeiros. No Brasil você não ganha dinheiro vendendo livro. A História de Mitre, eu vou receber os royalties disso talvez daqui a 6 meses, né? E já a outra editora, é pífio o valor que eles pagam. Eu não vou entrar em detalhes, mas escritor no Brasil ganha muito pouco. Pra você ter uma ideia, num livro que você compra na livraria a R$50, vamos supor que você comprou o Icarim, estou chutando o preço, não sei o preço final de capa. Icarim, você comprou na livraria, sabe quanto que vem para mim? R$1,20 por livro vendido a R$50. É esse o valor que eu recebo como escritor. A Planeta paga melhor. Paga 10% do preço de capa, é vendido a 50, eu ganho R$5 por livro, né? É diferente, mas estamos falando da 7ª maior editora do mundo, é outra pegada, né? Então nós precisamos de pessoas que nos ajudem a fazer essa travessia, para continuar a produzir pautas com a excelência que você merece, para despertar o povo com a verdade que liberta. Eu vou ler mais um texto ainda. Ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para beber? E olha o que a Bíblia diz, recorte, Mateus, né? Mateus falando, palavras de Jesus, Mateus 42, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, seguidor de Cristo cristão, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Enquanto ela ia buscar a água, aí voltando ao texto, tá? Então veja bem, um copo d'água vale muito para Deus. Um copo d'água, uma ajuda vale muito para Deus. Voltando ao texto, enquanto ela ia indo buscar água, ela gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Ele pediu, ele estava com fome também, né? Juro, pelo nome do Senhor, teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha e um jarro e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo alguns gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho e que comamos e depois morramos de fome. Ela já tinha previsto isso, estava fraca. Elias, porém, lhe disse, e olha só, Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que ele tinha. Pensa nisso, nem sempre Deus cura. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. E Deus está te dizendo para você, não tenha medo. Deus está com você. Vá para casa, faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim o Senhor, ou seja, ele pediu suprimento. Nós precisamos de pão, nós precisamos de água. Eu não preciso de dinheiro, eu não vivo, veja bem, eu preciso de dinheiro para viver, melhor assim. Mas eu não vivo pelo dinheiro, mas eu preciso de mantenedores, meus irmãos. As pessoas estão se esquecendo da gente. Como não tem mais seminário, sei lá, esqueceram do Daniel e da Isabela, então a gente tem passado algumas privações e eu quero convocar esses corvos para nos ajudarem, quero convocar essas viúvas para nos ajudarem, para trazer o pão, para trazer a água. E o profeta continua dizendo, a farinha da vasilha não se acabará e o leite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Para quem dá é estranho, né? Quanto mais você dá, mais você tem. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, a dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, o que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Não fez nada, era o tempo dele, ele estava doente, mas ele foi misericordioso. É uma relação pontual, tá? Nem sempre faz isso, tá bom? O próprio Eliseu morreu da doença que ele tinha. Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Ela estava pondo a culpa nele já, porque quando a gente perde, a gente põe a culpa em alguém, né?
Dê-me seu filho, respondeu ele. Ele o apanhou nos braços e o levou para o quarto de cima, longe da vista da mulher, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama. Ele clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxesse também desgraça sobre essa viúva. Além de faltar comida, o filho morre, o único filho. Do que estou... E ela está me hospedando, fazendo morrer o seu filho. Ai, Senhor, ajuda. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes. Olha a perseverança, não foi uma vez, seja perseverante, tá? Não aconteceu na primeira? Joga a rede de novo, tenta mais uma vez. E clamou o Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida desse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino. E ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. 1 Reis 17, de 10 a 23. 1 Coríntios 16, 13 a 14. Eu estou terminando, tá? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Acreditem, viu? Acreditem, não deixe de acreditar. Não deixe de acreditar no milagre. E às vezes o milagre somos nós. Eu estar vivo é um milagre. Sejam fortes, homens de coragem. Sejam fortes, mulheres de coragem, eu também digo. Façam tudo com amor. Está escrito, tudo com amor. Não faça por obrigação. Tá? Não faça por medo da maldição, achando que vai ganhar alguma coisa. Faça por amor. 1 Coríntios 16, 13 a 14. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu peço que vocês façam empatia com a gente agora. Eu tenho muitas ideias para vídeos. Eu quero gravar as pedras de Stonehenge, quero gravar o livro de Atos, quero gravar o Pentateuco, Epístolas Paulinas, mas para ter cabeça, quero escrever. Eu preciso de sustento, eu preciso estar abastecido, eu preciso ter como aluguel em dia. Como é que eu vou prosseguir? Às vezes eu me sinto dentro do poço, sabe? Meio solitário, sem mantenedores leais. A gente tem um grupo de mantenedores que são leais, que todo mês põe, mas diminuiu bastante. Nós estamos com os nossos recursos, eu me sinto constrangido de falar isso, mas nossos recursos estão baixos. É constrangedor para mim falar sobre isso. Paulo diz que você deve colaborar sim, mas segundo a sua prosperidade. Olha o que Paulo fala. Lembre-se daquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Promessa de Deus, tá bom? Não quer dizer que você vai colher dinheiro, mas você pode colher saúde, você pode colher força, você pode colher alegria, você pode colher tantas coisas, né? Uma noite de sono, pode engravidar, sei lá, né? Não quer dizer dinheiro, tá bom? Cada um dê, olha só, cada um dê conforme Deus determinou em seu coração. Eu não estipulo o valor, é segundo Deus colocou em seu coração. Não com pesar, por obrigação. Que Deus ama quem dá com alegria. O Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o seu tempo, tem tudo o que é necessário, vocês transbordem da boa obra. Como está escrito, distribui os seus bens aos necessitados. E a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, ou seja, eu estou semeando. Eu estou semeando ensino, amor, direção, não é? Então, aquele que supre o semeador, o que semeia, e o pão para o que come, que dá pão, que dá munição para a trincheira, em vez de dar dinheiro para esses vigaristas que te prometem a prosperidade, por exemplo, te vende a porcaria ungida, uma Bíblia por R$900, isso as pessoas dão, né? Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, na alegria, na esperança, na coragem, na força. Talvez você mude de emprego e melhore, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Vejam bem, para que você seja generoso. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Você fez por quê? Porque você ama a Deus. 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Não permitam, meus irmãos, que essa corda se rompa. Estenda as mãos para nós. Juntos nós somos mais fortes. Eu sozinho não posso fazer nada. Um sonho sonhado sozinho é só um sonho. Um sonho sonhado coletivamente se torna real. Então eu peço ajuda para vocês, financeira sim, nesse ministério. A conta está no final do vídeo, está também no meu site.
e que vocês nos ajudem como corvos nesse momento de dor, de tristeza, de dificuldade, e para que eu continue tendo força, energia para gravar vídeos, né? Porque para estabelecer pautas, enfim, para continuar vivendo e servindo aos que servem, dando toda a honra ao Cordeiro, agradecendo a cada dia. Eu agradeço a cada dia que eu levanto da cama. Não importa o que eu tenha na geladeira, eu agradeço a cada dia. E que Deus levante empresários, né, para a gente formar essa ONG. Quem sabe? Um grupo pequeno primeiro, embrionário. Pensa nisso, tá bom? Vamos amadurecer essa ideia. Mas não esqueçam da gente, tá bom? Esse é o pedido que eu faço, morrendo de vergonha, mas eu tenho que fazer. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente, viu? Que Deus... enfim, não deixe que essa corda se rompa. Minha cabeça não tá boa esses dias. Aliás, eu não tô bem esses dias. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E o mais importante, não esqueçam de orar pela gente, tá bom? Muito pode o justo na sua súplica. Ore para que Deus renove as nossas forças, para que a gente continue a caminhar e produzir para o reino com excelência. Eu nunca me corrompi e nunca vou me corromper. Não importa o que aconteça, eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada. E esse nada engloba tudo. Não importa o que aconteça. Nem que eu more na rua, que eu perca tudo que eu tenha, eu vou continuar dando glórias a Deus. Mas enquanto eu tiver força e energia para trabalhar, eu vou fazer o meu melhor. Conto com vocês como parceiros de trincheira, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Não deixe a corda se romper. Estenda a mão pra gente. Fiquem com Deus.